A paz do Senhor, meus irmãos. Neste vídeo nós vamos continuar as aulas de grego e nesse vídeo nós vamos dar uma passadinha sobre substantivos, tá certo? Uma introdução aos substantivos. A primeira coisa que vocês devem saber sobre a formação do substantivo é que ele é dividido entre radical ou raiz e uma terminação. Então, aqui é dado o exemplo da palavra homem, que está no dativo plural, tá? Então, aqui nós temos a raiz do substantivo. Raiz é aquilo que nunca muda, aquilo que permanece inalterável, tá? E o final é um sufixo, uma terminação que vai indicar alguma característica desse substantivo. Então, essa terminação, ela é importantíssima, porque a raiz determina o substantivo, mas a terminação dá características para essa raiz, tá? Só para vocês entenderem que todo substantivo, todo verbo, toda palavra em grego vai ter raiz e terminação. E as duas são importantes, tanto a raiz e tanto a terminação, tá? Um substantivo, ele pode ter uma coisa chamada caso. O caso é o nome dado à função que uma palavra desempenha na frase, tá certo? Isso significa o quê? Que aqui no caso, né, aqui nesse exemplo dado aqui, da palavra homem, que a palavra que está aqui como exemplo significa homem. Ela tem a raiz indicando o significado de homem e ela tem a terminação indicando um dativo plural. Essa terminação ois no final, ômicron, iota, sigma, ela indica um dativo plural. Então, esse dativo é a função que essa palavra desempenha. Por ser um dativo, ele pode ser um dativo objeto indireto. Então, nesse sentido, seria para os homens, porque está no plural. Poderia ser por meio dos homens, porque são funções sintáticas. Então, a palavra é homem. Então, a raiz indica homem. E a terminação, o sufixo, indica a função disso. Então, é um homem, mas o que esse homem está fazendo na frase? Ele é o objeto indireto. É para ele, é por ele. É alguma coisa envolvendo ele. Então, o sufixo vai dizer isso, tá? Também um substantivo em grego pode ter gênero e número. Ou seja, gênero significa masculino, feminino e neutro. E o número pode ser o singular e o plural, tá? O dual, que é conhecido no hebraico e no grego clássico, ele não é usado no koiné, tá? Então, o dual, para vocês entenderem mais ou menos, é aquilo que se utiliza de pares no singular. Então, um par de óculos, né? Você não fala dois óculuses, você fala dois óculos, né? Então, porque já indica dois pares, né, de óculos. Então, se você fala um óculos, óculos é uma palavra que é usado no singular, é um óculos, mas é um par de duas lentes, né? Então, esse é o dual. Então, eu poderia dizer, por exemplo, um nariz, ou uma narina, por exemplo. A gente sabe que todo nariz tem dois buraquinhos. Então, é isso que eu estou dizendo. Então, o dual é isso. É uma palavra que ela é conjugada no singular, mas o sentido dela é plural. Então, é um par de alguma coisa. Esse é o dual, né? Mas no grego koiné não tem isso. No hebraico tem, tá? E os casos aqui, esse aqui eu vou explicar também sobre essa questão do sistema de casos, né? No grego koiné existe gênero neutro, diferente do português que não existe. No português não existe, mas no grego existe o gênero neutro. O gênero neutro é usado para coisas, nunca para pessoas, tá? Nenhuma pessoa é relatada de gênero neutro no grego, não tem isso. No grego, somente coisas são relatadas e tratadas com gênero neutro, tá? Só para vocês entenderem aí. É igual o inglês, por exemplo. Se você for falar a cadeira e você for falar você for dizer que
ela, esse pronome, ela, a cadeira, você vai usar um pronome neutro. Você não vai falar she, né? The chair. Você vai falar it, the chair, né? Então, ela, a cadeira. Então, você usa um pronome neutro para indicar isso aí, tá? Só para vocês entenderem. Um pronome pessoal neutro. E aqui a questão do sistema de casos. Irmãos, o grego, a gente tem um problema com o grego. Algumas gramáticas mais antigas utilizam um sistema de 8 casos, como vocês estão vendo aí na tela. E esse sistema de 8 casos, ele é antigo, ele é considerado um sistema arcaico e ele não é mais abordado nas gramáticas posteriores. Se você for pegar a gramática avançada, sintática, intermediária e avançada de Daniel Wallace, ele critica o sistema de 8 casos, tá? E o que acontece? O sistema de 8 casos aparece 3 casos a mais. E essas são as gramáticas mais antigas que nós temos, tá? Então, ablativo, que seria uma variação do genitivo, o locativo e o instrumental, que seriam variações do dativo, né? Aliás, não é que seriam variações, seriam, na verdade, não são variações, são casos totalmente diferentes, sem nenhuma ligação com o genitivo ou o dativo, são coisas totalmente diferentes, não tem ligação nenhuma. Então, a ideia aqui é que o nominativo é uma coisa independente, o genitivo é independente, o ablativo é independente. Então, não há ligação entre o genitivo e o ablativo, não há, tá? Agora, no caso da segunda parte aqui da tabela de 5 casos, existe o ablativo na tabela de 5 casos, mas o ablativo na tabela de 5 casos, ele é considerado uma variação do genitivo. Então, deixa eu explicar para vocês de uma forma mais simples. Gramáticas antigas seguem o sistema de 8 casos, entendendo que o ablativo é uma coisa independente. As gramáticas modernas tendem a usar a flexão de 5 casos, entendendo que o genitivo e o ablativo são apenas variações. Aliás, o ablativo é apenas uma variação do genitivo. Então, não deveriam ser considerados coisas independentes. Então, por exemplo, aqui no dativo, o locativo e o instrumental, nas gramáticas antigas, são tidos como casos independentes. Nas gramáticas modernas, são tidas como variações do dativo. Tá? Isso acontece independente de qual seja o método que você queira ver. Isso aí é debatido também. Isso é um debate desnecessário, tá? Mas isso existe dentro do grego, tá bom? E é importante que vocês saibam isso, porque a maioria das gramáticas e dos professores modernos vão ensinar a questão dos 5 casos. Dificilmente vocês vão encontrar algum professor ensinando com 8 casos. Eu acho que só se for assim mais arcaico. E em literaturas bem mais avançadas de grego. Aí sim, se você for pegar uma literatura mais avançada, você vai encontrar assim. A questão se você usar o sistema de 5 casos, alguém vai te questionar, mas e o ablativo? Então você tem que saber dessa questão. O sistema de 5 casos não ignora o ablativo, mas o ablativo dentro do sistema de 5 casos é uma variação do genitivo. Então não precisa criar um caso específico independente para o ablativo. Seria tipo um genitivo 2.0. Entende? Então já é uma variação do genitivo. Então não é ignorado, só para vocês entenderem. O mesmo serve para o locativo e para o instrumental, são variações do dativo, tá? Bem, vamos lá. Em nosso curso utilizaremos o sistema de 5 casos, sim, né? Que é o sistema padrão na maioria das gramáticas de grego clássico e Koine. Esse sistema reconhece que existem vários usos sintáticos para cada caso e denomina caso cada uma das 5 formas gramaticais. Eu já expliquei para vocês isso, né? Ele reconhece o ablativo, ele reconhece o instrumental, ele reconhece o locativo. O sistema de 5 casos não nega essas funções sintáticas. Essas funções sintáticas existem dentro do sistema de 5 casos, mas como variações do dativo, né? Então, o locativo instrumental é uma variação do dativo e o ablativo é uma variação do genitivo dentro do sistema de 5 casos, tá?
E essas funções existem no sistema de 5 casos. Aqui, irmãos, de uma maneira mais prática, é uma questão simplesmente de organização e arranjo de coisas. Porque quer você use o sistema de 8 casas, quer você use o sistema de 5 casas, as funções vão ser as mesmas. A diferença é que no sistema de 8 casos você vai ter 3 casos supostamente independentes, né? E no grego de 5 casos você tem as mesmas funções, só que distribuídas de forma organizada diferente, tá? Simplesmente isso, não tem muito o que falar, né? Então, na prática não tem muito o porquê ficar debatendo isso, mas é interessante conhecer, tá? Casos. O que é isso? Existem alguns casos na língua grega. E esses casos são funções sintáticas e eles se subdividem em alguns grupos. O primeiro caso, e o mais clássico, tá? Quando eu falar a palavra caso, entenda na sua mente função sintática. A primeira função sintática é o nominativo, caso nominativo, função sintática nominativa. Para que serve isso? Ele é usado para indicar o sujeito da frase, aquele que normalmente pratica a ação. Pode ser usado também para o predicativo do sujeito. Isso é uma outra coisa. O nominativo ele tem a função principal de ser o sujeito da frase. Então é o nominativo que é o sujeito, aquele que pratica a ação, tá? E só que ele também, digamos assim, eu posso pôr numa linguagem mais coloquial, ele faz uns bicos, vamos pôr assim, né? Ele tem um segundo trabalho de predicativo do sujeito. E não só de predicativo do sujeito, ele também pode ser outras coisas também. Só que são funções secundárias dele, tá? Isso que eu quero que vocês entendam. A função principal do nominativo é indicar o sujeito da frase. Agora, o nominativo ele pode ser um nominativo absoluto, parentético, né, predicativo do sujeito. Enfim, existem outras funções secundárias do nominativo também. Isso aí você aprende em um grego mais avançado. Quando você pega o grego intermediário, você aprende isso, né, no grego intermediário. Aliás, é uma das primeiras lições que Daniel Wallace, na sua gramática sintática e exegética de grego intermediário avançado, ele trabalha, tá? Então, o nominativo é a primeira coisa que ele vai trabalhar. A questão de sujeito é a parte mais prática, você aprende isso no grego básico. Agora, a questão de predicativo do sujeito, de nominativo parentético, do que é chamado de NS-NP, né? Nominativo sujeito, nominativo predicativo, como você distinguir entre eles. Quando você tem dois nominativos numa frase, um é o aposto ou... Então, a questão aí é que já vai entrar em questões mais complicadas, né? Quando você tem dois nominativos numa frase, você tem um nominativo sujeito, isso é fato, mas e o segundo nominativo? É um predicativo ou é um aposto? Esse é o ponto. Aí você tem as regras gramaticais para você saber separar. Isso aí é grego mais avançado, tá? O genitivo também é uma segunda função sintática, diferente do nominativo. E conforme está escrito aqui, o genitivo tem por volta de 30 usos sintáticos diferentes. É claro que isso é um exagero. Isso aí é para dizer que o genitivo ele tem diversas formas, diversos usos. Inclusive, ele aparece muitas vezes na Bíblia. Ele tem muitos usos, tá? O uso principal do genitivo é para indicar posse, possessão, indicando que aquilo pertence a alguém. Ou seja, se eu tenho um carro, esse carro é meu, esse carro me pertence. Então eu posso falar, esse carro é do fulano. Então a expressão do fulano significa pertencente ao fulano. O fulano tem esse carro, ele possui esse carro, esse carro é dele, tá? Esse é o sentido do genitivo, tá? O sentido principal do genitivo, óbvio, né? Ele tem outras funções também. Agora, lembra que eu falei para vocês que no sistema de 5 casos, o genitivo, o ablativo, perdão, é uma variação do genitivo? Então, dentro do sistema de 5 casos, uma das funções do genitivo
é a função ablativa ou adverbial, que vocês vão ouvir também. Genitivo ablativo, genitivo de origem ou genitivo adverbial. Uma dessas três, tá? Que é o genitivo, é diferente do genitivo de posse, tá? O genitivo, propriamente dito, é de posse. Agora, quando você vai entrar na questão do ablativo, ele recebe três nomes. Ou é adverbial, ou é genitivo de origem, ou é o genitivo ablativo. Esse tipo de genitivo, ele indica uma relação de origem ou ponto de partida, ou de lugar. Então, ele é um pouco abrangente, porque ele se aplica em mais de um exemplo. Mas um exemplo que eu poderia dizer é que, por exemplo, eu saí de casa. A expressão de casa indica um ponto da onde eu saí, eu não estou mais lá. Eu saí de lá, mas a casa é usada como um ponto de referência. Se eu dissesse eu saí, você ia me perguntar, você saiu da onde? Né? Então aí você tem que dar uma referência, né? A sua casa é uma referência, você saiu de lá e agora você está em outro lugar, então há esse ponto de referência, né? Eu voltei da praia, então por exemplo, da praia é um ponto de referência, tá? E isso também serve para questões, né? Para questões que eu falo por exemplo, quando Jesus fala, eu vou para junto do Pai, também é um genitivo ablativo. Essa questão, para junto do Pai, ele estava do lado do Pai. É um ponto de origem, ele estava ali junto com o Pai, ele veio para a Terra e agora ele vai voltar para lá de novo. Também é entendido como genitivo de origem. Serve para isso também. Se você falar que uma coisa está do lado da outra, né, um do lado do outro, você está indicando pontos também, de certa forma. Também poderia ser considerado um genitivo de origem. Existe também o genitivo comparativo, onde você contrasta uma coisa com outra. Né? Isso acontece também, mas isso acontece com preposições que indiquem uma relação de comparação, superlativo e uma coisa mais máxima, onde Jesus, por exemplo, ele seria o mais exaltado. Então, essa expressão, o mais exaltado, já contrasta, ele é mais exaltado em relação ao quê? Em relação a todo mundo, porque Jesus é Deus, então ele é o maior do que tudo. Então, do que tudo é um genitivo comparativo, ele contrasta uma coisa com outra. Também existe isso, tá? Bem, não vou me estender muito aqui, porque esse assunto é um assunto bem complexo e esse é um assunto de grego médio, tá? Esse já é um assunto não para quem está no básico, esse já é um assunto de quem já é avançado, tá? Dativo, ele é usado principalmente para indicar o objeto indireto, eu já expliquei, né, no início da aula, já dei spoiler. Mas abrange também as ideias de finalidade, instrumentalidade e localidade. Eu já expliquei, né? O sistema de 5 casos não rejeita o instrumental e o locativo, mas ele diz que são variações do dativo. Então, o dativo locativo é um local, já fala locativo, ou seja, local, em tal cidade, em tal casa, em tal posição. Dativo de local, tá? Instrumento, por meio de, você está usando algo, é um meio, é um instrumento, é algo que você está usando para obter um fim. Pode ser você mesmo, quando você fala assim, eu fiz isso por mim mesmo. Esse por mim mesmo indica o quê? Indica um instrumento. Qual foi o meio utilizado? Você usou você mesmo, foi com a sua própria força. Então a sua força foi o instrumento. Então, você mesmo. Então também pode indicar isso, tá? Mas a maioria das vezes o dativo instrumental indica uma segunda pessoa. Então, ele fez por mim. Então, ou seja, ele fez algo por mim, indicando um instrumento, né, em meu lugar. Também tem essa questão. O dativo também poderia ser, ele fez para mim. Olha só que interessante, a ideia de finalidade. Ele fez para mim um objeto indireto, indicando o verbo ele fez, né, alguma coisa para alguém. Então esse para mim é o objeto indireto. Ou também uma finalidade, ele fez isso para mim, com a finalidade, o objetivo de agradar-me, por exemplo. Então tem várias formas de você traduzir. Ou como instrumento, ou como local, ou como finalidade, ou como objeto indireto. Enfim, né? Não vou discorrer muito porque isso é grego avançado mais, né?
Então, mas assim, a principal função do dativo é o objeto indireto. O que é o objeto indireto? É a resposta do verbo. O verbo fazer precisa de dois complementos. Quem faz, faz algo a alguém. Você está fazendo alguma coisa para alguém. Então, esse algo é o primeiro objeto, que vai estar no objeto direto. E esse outro alguém, para quem você está fazendo isso, é o objeto indireto. Então, eu poderia dizer que Pedro fez a lição para mim. Pedro é o substantivo, fez é o verbo, a lição é o objeto direto, para mim é o objeto indireto. Tá? O acusativo aponta para o objeto direto da frase. Eu já expliquei, né? O objeto indireto é o dativo e o objeto direto é o acusativo. Então não tem muito o que dizer. O acusativo ele é usado também para propósitos com o infinitivo, para finalidades também, e algumas vezes o acusativo ele será traduzido com uma ideia de localidade. Algumas vezes. Acusativo com função de locativo. Existe isso no grego. Mas isso aí acontece com uma preposição. Quando a preposição eis mais um acusativo aparece, algumas vezes ela é traduzida com o sentido locativo. Então, em vez da preposição eis ser usada como um objeto direto, ela é usada como um em. Então, em vez de falar para mim, eu falo em mim, porque em indica uma localidade, tá? Então, algumas vezes isso, e somente com a preposição eis, tá? E o vocativo é usado para exclamação. Então, eu acho que é o mais fácil, né? Bem, vamos lá. Opa, vamos voltar aqui. Aqui é um exemplo de um texto bíblico. Paulos, apóstolos, Christu, Iesu, diathelamatos Theou, tois hagios, tois usin en Efeso, caec pistois en Christu Iesu, charis remin, cae irene após Theou patros remon, cae Kyriou, Iesu, Christu. Então, o que nós temos aqui, deixa eu pegar o laserzinho aqui, é o seguinte, Paulos é um nominativo, né? Então, isso aqui eu já vou explicar para vocês como é que vocês reconhecem isso, né? Você já deve estar, não, mas como é que você sabe que isso é um nominativo? Pela terminação, eu já expliquei isso. Já expliquei. Que aqui eu tenho Paul, aqui ó, Paul, né? Esse lambda, né? Esse lambda, ele termina a raiz, e esse ômicron, esse sigma é o nominativo, né? Então, indica o nominativo singular. Então, Paulos é um nominativo. Só que aqui apóstolos também é um nominativo. Então, aqui tem dois nominativos, um seguido do outro. No caso, apóstolos é um nominativo, e esse é um nominativo aposto. Ele não é um nominativo predicativo, tá? Christu Iesu é um genitivo, Christu está no genitivo, Iesu está no genitivo. Dia é uma preposição, mas é uma preposição usada com o genitivo, tanto que a palavra thelematos, que significa vontade, está no genitivo. Theou também está no genitivo. Tois é um artigo dativo plural, hagios, tois usin, também toda essa construção está no dativo. En Efeso também está no dativo, aqui é um dativo locativo, ó, em Éfeso, então é uma cidade. Conjunção cai, pistóis, aqui dativo, preposição em dativo, dativo, e aqui também é um dativo. Um detalhe, esse Iesu aqui de cima está no genitivo por causa do Cristo aqui. Então, ó, Cristo Iesu. Então, esse aqui é genitivo. Aqui eu tenho Cristo Iesu. Aqui é dativo. Então, por mais que a terminação aqui seja igual da de cima, aqui vai ser dativo por conta dessa palavra aqui, tá? Só para vocês entenderem. O substantivo Iesu, que significa Jesus, é irregular. Então, ele depende do substantivo anterior para caracterizá-lo. Charis, nominativo, remin, graça a vocês, dativo, e paz, nominativo, preposição, genitivo ablativo, aqui ó, preposição mais genitivo de ablativo, genitivo, aqui no caso é um genitivo plural e aqui é um genitivo singular. Preposição, genitivo, tá? Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por meio da vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus.
Graça a vós e paz da parte de Deus. Olha lá, da parte de Deus, tá vendo? É um genitivo de origem, da parte dele, né? Nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, da parte de Deus e da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, essa paz e essa graça vem de Deus e também vem de Jesus. É uma preposição usada com dois substantivos no genitivo, indicando duas origens. A origem de Deus, que traz a graça e a paz, e a origem de Jesus, que também traz a graça e a paz. Bem, vamos pular isso aqui. Vamos pular também. Aqui, ó. Declinações. A primeira declinação aqui no grego tem 3 declinações, tá? Algumas declinações vocês já aprenderam. Como essa aula aqui eu vou, possivelmente eu vou colocar na aba do grego 3, alguns aspectos vocês já devem conhecer. Então, a primeira declinação vocês já estudaram. É a terminação que termina em alfa ou eta, como o substantivo glossa, que significa língua. É a primeira declinação que vocês já estudaram. A terceira declinação vocês ainda não estudaram. A segunda declinação sobre substantivos cuja a raiz termina em ômicron, como por exemplo no substantivo que nós vimos lá no início. Só que no caso aqui, esse é um substantivo que está no nominativo. Lá no início vocês viram um substantivo no dativo, né? Aqui no caso, como que se lê essa palavra? Primeiro, você vê que a sílaba tônica é a primeira, então você vai ler an. Depois você tem o TH, um R e um O, thro. Então, anthropos, né? E outra coisa, vocês devem estar me achando louco. Por quê? Porque aqui tá falando a raiz termina em ômicron. E aí eu coloquei o ômicron aqui e não é a última letra, né? É a mesma coisa que fala aqui. O nome da declinação, da terceira declinação é consoante. E aí eu coloquei o lambda e não o sigma. Sim, isso é proposital. Por quê? Isso não é loucura da minha cabeça. O pi, ele é a raiz. O ômicron é a vogal temática. Então, você vê que a raiz, ela termina o quê? No pi. E depois você tem uma vogal temática de ligação. Isso aí é certo, tá certo. A terceira declinação é a mesma coisa. Polis, que significa cidade, termina no lambda. Essa é a consoante. Esse iota e esse sigma faz parte o quê? O iota da vogal temática e o sigma da desinência final. Esse is no final é somente para indicar o caso nominativo, singular, da terceira declinação. A raiz termina no lambda. Então, cuidado com isso aí, tá? Aqui, desinências da segunda declinação no masculino. Isso aqui eu não tenho nem muito o que explicar. Isso aqui é só vocês decorarem. Como é que eu sei o nominativo, genitivo, dativo, acusativo, masculino, singular e plural da segunda declinação? Está aqui. Então, como é que eu sei que é um substantivo, por exemplo, aqui, ó, anthropos. Como é que eu sei que isso aqui significa nominativo singular? Porque termina com os, tá? Como é que eu sei, por exemplo, que restu é um genitivo? Porque aqui está dizendo, ó, esse ômicron Y é a terminação do genitivo e assim por diante. Então, isso aqui não tem nem muito o que explicar. Essa tabela aqui é o plural. É só vocês decorarem isso. Aqui também não tem o que explicar. Aqui é o feminino e o neutro da segunda declinação, tá? Segunda. A primeira declinação vocês já aprenderam e a terceira vocês ainda não aprenderam. Então, segunda declinação. A nominativo masculino singular, os. Nominativo feminino singular, os também. Nominativo masculino, nominativo neutro singular, on. Genitivo masculino singular, u. Genitivo feminino singular, u. Genitivo neutro singular, u. Dativo masculino singular, o. Feminino singular, o. E neutro, o também. Enfim. Aqui é o plural, né? Oi, on, ois, us, oi. Oi, on, ois, us, oi. A, on, ois, a. As terminações do plural. E aqui é uma tabelinha na prática. Como é que funciona essa tabela na prática? Anthropos, nominativo singular masculino. Anthropo, anthropo, a pronúncia mudou. Anthropo, genitivo singular masculino, você tá vendo? Agora eu vou pegar genitivo feminino plural. Olha aqui, rodon. Rodon. O que é rodon? É um substantivo da segunda declinação, genitivo feminino singular. Agora eu vou pegar acusativo neutro singular. Então vamos lá. Doron.
doron. Tá vendo? Ó? Como é que eu sei? Por conta da terminação. É basicamente isso. O que está em vermelho é a terminação e o que está em preto é a raiz. Tá bom? Então, simplesmente decorem isso, que isso é extremamente importante. E eu fico por aqui. Essa é uma aula que depende mais de vocês, na verdade, decorarem. É uma aula que depende mais de que vocês escrevam essa tabela, tirem foto dessa tabela, decorem essa tabela e assistam às aulas anteriores, quando eu expliquei melhor sobre essa questão de declinações. Essa aqui é para ampliar os conceitos e é para fixar bem a questão da segunda declinação, que é a mais fácil, né? E agora vai faltar a terceira declinação, que é a mais difícil. Então, primeira declinação nós já tratamos, segunda declinação nós já tratamos, e a terceira declinação agora trataremos no futuro, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor.